A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Nós estamos iniciando mais um vídeo e eu quero pedir para que você se inscreva, se você quiser, deixe os seus comentários, tá bom? Nós temos falado sobre o assunto, os 10 mandamentos da lei divina. Mandamentos e leis, queridos, para Jesus é a mesma coisa. Aquilo que Deus escreveu para Moisés lá no monte, Horebe, e deu para que Moisés passasse aos filhos de Israel, é mandamentos e leis, que é a mesma coisa. Se eu falar de leis, olha, vocês precisam obedecer à lei, eu estou falando para vocês, obedecer os 10 mandamentos do Senhor. Se eu falar, vocês precisam obedecer os 10 mandamentos, eu estou falando para que vocês obedeçam a lei do Senhor. Então, o testemunho de Deus é os seus mandamentos. E isso está confirmado em Cristo Jesus, nos profetas e nos apóstolos, e nas 12 tribos dos filhos de Israel. Então, tudo isso está registrado, não é? Então, deixa eu te dar um exemplo, para você entender bem a lei e os mandamentos que precisa ser cumprido em nosso meio. Nós estamos meditando no mandamento de número 7, não adulterarás. Estamos mostrando que de Gênesis a Apocalipse, os mandamentos não fogem, não foi tirado e não será tirado nunca, jamais. Por quê? Porque os pregadores dessa geração diz que de Mateus para Apocalipse não se manda nada, não tem nada de mandamento em obediência, pelo contrário, é ordem de Paulo, dos apóstolos, de Jesus, que não se cumpra, que não obedeça. Pastores oram, bispos oram, missionários oram, dizendo isso, que nós não temos como ficar debaixo da lei, que a lei acabou, que quem obedece os mandamentos é maldito, e eles oram dizendo a Deus que não pode guardar, porque não aguenta, porque o mandamento já foi. Tudo isso eles fazem. E dizendo que não tem mais esse mandamento de Gênesis para Apocalipse, ou melhor, de Mateus para frente. E estou provando dentro da Bíblia que de Mateus para frente o rigor é maior. No que diz respeito aos 10 mandamentos do Senhor, no que diz respeito à lei divina, que é os 10 mandamentos, foram tirados leis. Vou explicar todas as leis que foram tiradas, os sábados que saíram. Eu não falei do mandamento do sábado ainda, vou falar dele. E todas as leis que saíram depois que Cristo veio ao mundo. Vou falar de tudo isso para você entender. E ver que você está perdido dentro da igreja. Que você está vivendo a idolatria dentro da igreja. Você está condenado dentro da igreja, achando que está salvo por esses que estão condenados e ensinando salvação para você. Uma salvação falsa para arrancar dinheiro de vocês e se enriquecer. É eventos para todo lado, é dinheiro de todo jeito. Tem até rifas, faz até rifas para dar dinheiro para a igreja. Faz tudo, isso é ridículos. É ridículo isso. O Espírito Santo nunca se aproxima de um lugar desse. Nunca. O Espírito é santo. O Pai é santo. Nunca. Quando Jesus veio a esse mundo, que ele passou por aquela porta. Que porta é essa? O ventre de Maria. Quando ele veio daquela porta, do ventre de Maria, que ele nasceu da Virgem, embora uma semente que foi gerada, que não era uma semente corruptível, como é a semente que todos os homens são gerados hoje, uma semente pecaminosa, que é o sêmen de um homem, introduzido lá no ovário de uma mulher, com útero, gera, entre ovário e útero, gera uma criança, e o menino vem ao mundo. E passa por essa mesma porta que se dá à luz, que é esse processo da mulher dar à luz, trazendo um filho ao mundo, né? Através de um nascimento. Então, quando Jesus passa por esse processo, que ele vem a esse mundo, ele nasce dessa terra. Jesus diz que entra pela porta do aprisco da ovelha, é o pastor. Quem entra por outra parte é ladrão e salteador. Ele veio pela porta, e pela porta que é a terra. E quem é a terra? Maria. Nós somos terra, nós somos pó, nós somos tudo isso. Então, quando ele vem, Jesus vem a esse mundo passando por essa
por esse caminho, ele já passa por um caminho de contaminação no que diz respeito ao pecado. Maria sendo virgem, naquela época no que diz respeito à vida sexual e de santidade com Deus, mesmo assim, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, teve que ser moído pelo Pai. A Bíblia diz que o Pai agradou moê-lo, acabar com o filho, deixar o filho ser todo humilhado, arrebentou o filho, permitiu que o filho dele, Jesus de Nazaré, para tirar o que, irmão? Para tirar todo vestígios de má fama, de pecado, de tudo que aparecia no filho, para que o filho descesse à sepultura e levantasse totalmente santo para estar com ele na glória. Porque senão, o filho nem para lá mais ia para perto do pai. Nem para perto do pai iria mais. Por quê? Porque tinha vindo por um caminho pecaminoso. Tinha passado por uma porta pecaminosa, de semente pecaminosa. Mas ele veio de uma semente não pecaminosa, que era a palavra, e ele veio pela justiça do Pai, e chegando aqui foi difamado, viveu com pecadores, foi acusado de gentil e publicano pelos fariseus, tudo isso. Por causa disso, o pai disse: meu filho não vai chegar aqui com vestígio de pecado nenhum, vou moê-lo na cruz. Moeu, a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo, lá em Isaías. E ele foi para lá, totalmente purificado. E aí você acha que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo está no lugar desse? Está num lugar como esse? Para de ilusão, irmãos. Para de ilusão. Para de brincar de igreja. Para de brincar de Cristo. Para de brincar de Jesus. Para de brincar de Deus, que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês logo, logo. Para com isso. O Espírito Santo não habita num lugar como esse nunca. Nunca. De jeito nenhum. E vocês nessa mentirada toda? Nunca. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, disse: seja santo como eu sou santo, sede santo como vosso Pai que está no céu é santo. Aqui nós pregamos o que a Bíblia manda, por isso ninguém quer me ouvir. Mas não tem problema, não estou preocupado, não, quero é pregar. Então o mandamento aqui diz: não adulterarás. E eles dizem: não tem essa palavra, não tem isso no Novo Testamento. Vamos ver se tem ou não? Vamos ver se tem ou não? Nós vamos meditar para saber se tem ou não tem no Novo Testamento os 10 mandamentos. Porque é uma vergonha, é um absurdo o que se faz hoje dentro dessas igrejas. Uma igreja vendida à política, vendida ao pagamento, ao paganismo, aos ídolos, à idolatria. Jezabel, seu espírito toma conta da igreja do começo ao fim, com as suas vaidades, com as suas ilusões, com a sua lascívia, com tudo. O povo está vendo e não quer se arrepender. Você está achando que vai para o céu assim, irmãos? Parem com isso. Acordem, despertem e arrependam-se de todas as igrejas que nós temos aí, a pentecostal, neopentecostal, e a igreja católica, que e as suas filhas, que é a pentecostal, neopentecostal, que são as filhas de Roma, são as filhas da igreja católica, né? Veio da reforma, elas vivem a reforma, então são filhas das igrejas, são filhas da igreja católica. Então, eles dizem que não há mandamento, que o mandamento já acabou, que o mandamento já passou, que os mandamentos não existem, pois a destruição da humanidade é a quebra dos mandamentos, desde lá do Egito até hoje e até Cristo voltar. Olha aí os terremotos, tudo isso é porque não obedeceram e não obedecem os mandamentos do Senhor. Observe que quando Deus dá esse mandamento aqui, eu estou falando do adultério congregacional, eu não estou falando do adultério de um homem com uma mulher, do sexo, da cama. Isso aí é uma coisa particular de um homem e de uma mulher. Isso não envolve igreja. Envolve igreja porque a igreja é fofoqueira, a igreja não tem caráter de Deus, os crentes são linguarudos, fofoqueiros, contendeiros, contenciosos,
e gosta de fazer fofoca, confusão, brigas dentro da igreja, só para espantar. Espantar quem? A presença de Deus. E é o que faz sempre. E aí vai falar do adultério do rapaz. Quem vai para o inferno no adultério sexual é quem adulterou, não é a igreja. Não é a igreja. Agora, quem está indo para o inferno pelo adultério congregacional é todas as igrejas e todas as religiões. E a desgraça no mundo, as mortes, o sangue derramado que está por aí é por causa disso. Você sabe que Jesus disse a lua se convertendo em sangue. Quando ele está para voltar, né? Que já aconteceu. Você sabe o que significa isso, irmãos? As pessoas dizem, já foi na lua. Que foi de lua nada, rapaz. Qual é o homem que tem poder para pisar no astro como a lua? Nunca! No mistério como a lua, não tem NASA, não tem foguete, não tem nada para ir lá. Eles vão em algum lugar aí, soma aí, vai para algum lugar, fica em algum lugar, em uma galáxia por aí, sumido por aí, mas no astro chamado lua, não vai pisar nunca. Nunca o homem vai ter essa capacidade de pisar lá, porque Deus não permite, irmãos. Porque Deus não permite. E quando ele diz a lua se transformando em sangue, mas a gente olha para a lua e vê lá dentro da lua aquilo ali é reflexo. A lua é aquela que banha a terra com a sua glória, com a glória de Deus e com seu brilho, com seu esplendor, para poder fazer com que haja a germinação da produção junto com o sol. E quando a terra faz o seu processo de rotatividade, ela reflete na lua. Aquilo é reflexo, é nada de terra, tem nada lá não. Para de estar inventando. Não tem nada de terra na lua, não tem nada disso lá na lua. Não tem, não adianta. Terra é aqui no planeta Terra e acabou. Tem nada disso lá. E quando a lua, quando fala que está em sangue, é porque a tribulação, a destruição está tão grande na terra, que a lua reflete o sangue que já foi derramado sobre a terra. A terra está banhada de sangue, ou seja, já chegou a medida do Armagedon. Cristo vai voltar. Já deu. Olha o sangue de todo ser humano derramado sobre a terra. Isso é que significa a lua banhada em sangue. Isso é o símbolo, essa é a realidade. Aí está esperando que Deus derrame um pote de sangue dentro da lua? Para de ser cego biblicamente falando, irmãos. Isso existe. Então todos os sinais da destruição estão na terra hoje. E o povo, por quê? Por quebra de mandamentos. Então Jesus está dizendo que não adulterarás para os filhos de Israel. Não adulterar o nome dele, não adulterar a palavra dele, e o que o povo está fazendo, adulterando o nome de Jesus e a sua palavra, não vai ficar impune, viu? Se tu ouvir a palavra de Deus, como estou falando aqui, será muito melhor para você. Eu estou lendo, ontem eu li para você ver, as bênçãos e as maldições, no que diz respeito, mandamentos. Dá uma olhada, Deuteronômio, capítulo de número 28, e o que o povo de Israel fez. Jesus diz assim no versículo 1 do 28, se atentamente obedeceres a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obedeceres os mandamentos. Mas isso foi lá em Israel. Vamos ver se foi em Israel. Você não obedeceu os mandamentos. Israel não obedeceu os mandamentos? Veja o que Deus diz sobre maldição, do 15 para frente. Dá uma olhada no versículo de número 20. O Senhor te enviarás a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderdes, até serdes destruído. E o repreendimento pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Olha o que o Senhor está dizendo. Vocês me deixaram, vocês me passaram para trás, vocês não obedeceram os meus mandamentos, olha o que vai acontecer com vocês. Aí ele dizendo aqui para os filhos de Israel, e você vai ver que tudo isso para a geração que nós estamos vivendo. O Senhor fará que a pestilência
te pegue, até que te consuma a terra, até passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre. Sabe o que significa essa palavra aqui? Eu quero ver se vocês agora vão dizer alguma coisa. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Tuberculose. Essa praga aqui é uma tuberculose. O Senhor disse que enviava os filhos de Israel. Enviou. E como é que está a tuberculose hoje? Tem ou não tem na terra? Está ou não está atacando a humanidade? Acabou em Israel? Acabou, pastor? Não tem tuberculose mais? As pragas estão aumentando. As pragas estão cada vez mais crescendo. Vem praga aí, hein? Está vendo vírus assassinos aí pela frente. Deus permitindo e os homens agindo. Está vindo por aí. Se cuidem. Se cuidem. No vídeo anterior, há umas 2 semanas atrás, eu tinha falado que Deus ia enviar tornados, que os terremotos iam ser terríveis. Lá em Israel, e eu estou dizendo para vocês que aumentou, depois de Cristo para cá aumentou muito mais, e disse para vocês que lá em Israel era isso, que o povo não obedecia, Deus mandava as pragas, está lá as pragas acabando com eles, e que agora aumentou. No tempo de Israel não se via falar em terremotos, agora já tem os terremotos. Estão percebendo? Poderia até ser que havia mas isso aí era de séculos em séculos. Agora, quase todo ano, em todo ano praticamente, em um lugar da Terra tem um terremoto. Em breve aqui no Brasil. Deus me revelou em 1998. A igreja que eu congregava ignorou e deu risada na minha cara. 2013, Deus falou a mesma coisa, o povo também não aceitou. Quando eu fui em 2018, já estava com outro povo e o povo já passou a entender que no Brasil vai haver terremoto. Que aqui em São Paulo vai haver terremoto. Destruição e mortandade não é de 1.000 pessoas, não, é de milhões de pessoas. Podem se preparar. Vai acontecer e não vai demorar. Tornados, tsunami, tudo isso é normal. Dia dessa semana passada eu estava falando sobre isso, que se você visse as águas, se você visse o vento desse tsunami, os redemoinhos e as águas caindo, arrebentando tudo, o gado sendo jogado pelos ventos, arrastado, os carros levantados e arrastados. Essa semana você viu lá, eu estava olhando lá no Rio Grande do Sul, a vaca jogada em cima da casa, pela água, andando por cima da casa. Não dá para você perceber isso, não? Não dá para você ver que Deus está falando, não? Quando Deus fala, Ele prova. Está aí o resultado. Deus falou e mostrou. Pega o vídeo e olha, e escuta, para você ver que foi falado há mais de um mês atrás. Mas o povo não quer verdade. O povo acha que é para ser o que eles querem. Aqui está a tísica, que é a tuberculose. Essas doenças, essas pragas que estão aqui, que Deus o falou para os filhos de Israel, que haveria de acontecer no meio do povo de Israel e que hoje está acontecendo no nosso meio. O versículo de número 30 diz assim, desse mesmo livro: Desposarás-as com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Olha aí o que acontece. O que está acontecendo hoje? É assim ou não é? Casa hoje, daqui 6 meses acabou o casamento. Está durando tantos casamentos, né? Tem tanto casamento, e aí tem terapia de amor, tem clínica de recuperação de casamento, e tem isso, eles fazem isso, e faz excursão, e ganha dinheiro, e aluga casa, e faz aquilo, e faz tudo. Então, nesses momentos, tudo latas vazias, sem a presença do Espírito e sem Deus, porque Deus não está em nada disso. Os mandamentos foram passados para trás,
É isso que vai acontecer. Vejam no livro de Jó o que Jó disse sobre essas coisas. Jó, capítulo de número 31. Eu estou no Salmo, vou chegar em Jó. Jó 31, versículo 10. Deixa eu ver se é o 10. Ele disse: a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem, por causa de todos os meus inimigos. Veja o que Jó está dizendo aqui. Jó está dizendo: meu sofrimento é muito grande. E que pecado Jó cometeu para passar por isso? Que pecado Jó cometeu para passar por isso? Você sabe? Teve algum pecado? Ele errou em alguma coisa? Não. Foi só uma prova. E o homem estava se consumindo. Vocês estão brincando com esse Deus? Vocês não sabem o que vai vir pela frente, irmãos. Jeremias, capítulo de número 8. Jeremias 8. Vejam o versículo de número 10. Portanto, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a outros possuidores, desde o menor até o maior. Cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Cadê os mandamentos, seus falsos, seus avarentos? Olha aqui, Deus falando através de Jeremias. Foi lá no Velho Testamento. Verdade. Que pena, não? Essas pragas não teve no Novo. Olha que legal, que maravilha. Abram comigo em Lucas. Vamos ver se isso aqui foi para lá ou não. É só lá? Então vamos ver. Lucas 19 e do verso de número 43. Veja o que diz a Bíblia. Eu podia ler tudo isso aqui, que é o sermão profético, né? Que vem desde do versículo 28. Mas eu vou ler aqui o 40. Respondeu-lhes Jesus: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecestes, ao menos nestes teus dias, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentre ti estiverem. Não deixarão em ti pedras sobre pedras, porque não reconheces o tempo da tua visitação. Tu não sabe o tempo da tua visitação. A destruição que você diz que foi só lá para eles, está aqui, ó. Mateus 23. Vamos lá? Vocês dizem que não tem isso aqui no Novo Testamento? Não tem, né?
Que bom, nosso negócio é só ouro e prata, festa, show e acabou. Nosso Deus é assim, que maravilha. Vamos ver aqui. Estão enganados com esse Jesus. Vocês não conhecem nem a sombra dele. Versículo de número 23. Ou melhor, capítulo 23, versículo de número... Capítulo 24, versículo de número 1. Saindo do templo, Jesus ia-se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes perguntou: Não vês tu isto? Não vês tu tudo isto? Em verdade vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra que não sejais derribada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhes perguntaram, dizendo: Diz-nos, quando acontecerá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E agora, enganado nas igrejas, acabou os mandamentos, as pragas estão tudo aí, e vocês indo para o fogo. Acorda, irmãos. Acorda em nome de Jesus. Desperta. Não viva por vista, mas por fé. Em Cristo Jesus. Vem para a realidade. Cristo não é isso que está aí na política, não é isso que está aí no meio da igreja. Foge. Os mandamentos não acabou e nunca vai acabar. Quem não obedecer vai torrar no fogo. Aí ele diz aqui, ó. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome. E agora, lá em Israel não tinha, né? A quebra dos mandamentos não promoveu fome a eles. O que está dizendo aqui? E haverá o quê que vai haver aqui? Parece que eu não li direito, né? É o versículo 7. Parece que eu não li direito, eu li. Olha. Haverá fome, pestilência. E o que Jesus disse lá no capítulo de número 28 de Deuteronômio? Vocês não obedecem os meus mandamentos? Vai as pestilências. Tuberculose, AIDS, diabetes, todo tipo de praga. Está na terra ou não? Tem ou não tem? Eu quero saber. Falem. Vocês não dizem que os mandamentos acabaram? Falem. Olha isso aqui, falem. Isso aqui estava lá no Velho Testamento ou não? Isso aqui está aqui ou não? A tuberculose está agindo agora ou não? Falem, seus falsos profetas, mentirosos e enganadores, bandos de pessoas que estão bobos dentro das igrejas, enriquecendo essa gente e sendo levado para a condenação. E Jezabel, a condutora de todos eles. O espírito de Jezabel, a condutora de todas as igrejas. Ele diz aí, ó, versículo de número 7. Pestes, terremotos em vários lugares. Tem ou não tem? Por que eu estou lendo terremoto? Porque eu disse para vocês que de Mateus para Apocalipse apertou mais a cobrança sobre os mandamentos. Apertou mais a cobrança sobre os mandamentos. As destruições que ele falou em Deuteronômio 28. As bênçãos que ele prometeu, que o povo fugiu por quebrar os mandamentos. E as pestes que vieram porque eles negou o Senhor e não obedeceu os mandamentos. O que Acabe fez em Samaria, o que Acabe fez em Jerusalém. Com Jezabel. Tudo isso está aqui na igreja hoje. E aqui está o porquê de tudo isso. Antes dele voltar, as pragas dominando a terra. Aí ele diz aqui, ó, versículo número 7. E haverá terremotos em vários lugares,
Versículo 8. Todas essas coisas, porém, são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado. Olha aqui, ó. O que fizeram com os profetas? Mataram por causa da verdade. O que Jezabel fez com os profetas do Senhor? Mataram ou matou por causa da verdade. O que fizeram com os nossos apóstolos, Pedro, João, Tiago, e com os nossos irmãos primitivos por causa da verdade? Aqui está. Por quê? Porque eles obedeciam os mandamentos e guardavam a lei divina e não tinham outro Deus em seu coração. Está a posição que vocês querem, queridos, é mundo. E vocês verão que Deus vai fazer na cobrança. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Vou pular o versículo, vou para o 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Olha a igreja como está. Pastores cheios de ódios. Nessa política, misericórdia, pastores babavam no microfone. Era um ódio terrível, era uma coisa horrível de se ver. E até hoje, do mesmo jeito, por causa do quê? Por causa das pessoas que não faziam o que ele quer. E onde Cristo está nisso? Hein? Onde Cristo está nisso? Versículo de número 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, se eu for contar os falsos profetas que tem por aí, desde essa eleição aí tem outras coisas, misericórdia. Versículo de número 11, ou melhor, de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está pensando que é brincadeira? Vamos? Está pensando que é brincadeira? Aí ele diz aqui, e este evangelho do reino será pregado em testemunho em toda a gente, toda parte do mundo. Versículo número 15. Portanto, quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê inteiro, o que Daniel falou? Que os mandamentos iriam ser tirados. E vinha a desolação, e vinha a destruição. Tiraram ou não tiraram? Aí está. Vocês não disseram que não tem, que não fala sobre o assunto no Novo Testamento? O que representa isso aqui para vocês? Claro que vocês não sabem que é a Bíblia, né? Pelo jeito, pelo que eu estou vendo. O versículo de número 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aqui está falando da condição de Israel, lá na época da grande tribulação, que eles passaram e que eles foram mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Já aconteceu isso aqui. Mais para frente. Mais para frente, mais ainda aqui. Ainda que tiver grana, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Se aqueles dias não fossem, versículo 22, abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui, aí está. Desculpem. Ele diz, então se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aí está. Não é assim que todo mundo diz? Cristo está aqui, Cristo está em todo lugar? Está nada. Cristo está em todo lugar, coisa nenhuma. Cristo está à direita do Pai, assentado no trono de glória, e de lá não levanta. Para nada. Tem santo aqui para fazer como Estevão, que levantou o Rei da Glória naquele dia que ele foi apedrejado? Cadê o santo? Quem é o santo para fazer isso? De lá ele não se move. Ele está lá. Ah, mas está aqui a presença do Espírito. Naqueles que são fiéis, mas nessa igreja aí, vendida a Jezabel, conduzida por Jezabel, pelo Espírito de Jezabel, pelos... para de ilusão, irmãos. Para de ilusão. O sermão profético continua, versículo de número 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento. Tudo isso aqui já está acontecendo.
Quando falarmos da volta de Cristo, nós falaremos com detalhes sobre isso aqui. Eu estou só te mostrando que todas essas pragas que estão na terra hoje já vêm desde lá dos tempos de Israel, desde lá do capítulo 28 de Deuteronômio. Colocou Deus a posição para que eles escolhessem, mas eles escolheram o mau caminho, a destruição. Eu vou te dar um exemplo de como funciona isso. Você pega um cigarro, você compra uma carteira de cigarro, nele está escrito: fumar é prejudicial à saúde. E coloca lá, tem carteira de cigarro que coloca até as doenças, né? Trombose, câncer, tudo isso. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma ordem, é uma lei, é um mandamento que está dizendo: não pode fumar. Mas essa lei não veio com a ordenança definitiva como os mandamentos, veio como um aviso. Os mandamentos não é um aviso, os mandamentos é uma obediência, é uma determinação que, se você não obedecer, isso Deus o fará contra você, na destruição final, no fogo. O cigarro promove a doença, mas ele é comercializado, ele é vendido, ele gera capital, ele gera dinheiro, então não tem ordenância de proibição nele. Não tem. Fiquem à vontade, se vocês quiserem pode usar, mas vai causar isso. E a pessoa faz o que quer. E usa, e usa, e usa, e usa. Depois vem a cegueira, depois vem as doenças, e não sabe o que é. A lei está lá, mas a pessoa não quer obedecer. Os mandamentos estão aí. E tiraram por crueldade, por maldade, tiraram os mandamentos do Senhor. Ficaria vocês impune? Hein, igreja? Acha que vai ficar impune mesmo? Estou mostrando desde Gênesis a Apocalipse. Mateus, agora vocês viram que as pragas estão aí. Vem desde lá. Por quê? Porque não obedecem. Quebrou os mandamentos, tirou os mandamentos. E ensinam que não tem mais mandamentos. Estou pregando e falando, os mandamentos estão aí. Por que vocês não chegam e falam para mim aí no canal, irmãos? Pastores que faz isso, que prega, por que não fala? Mostra para mim dentro da Bíblia. Por que vocês não entram no canal e falam: moço, você está pregando isso, mas você não tem conhecimento, você é isso, você é aquilo, você não sabe de nada, porque aqui dentro da Bíblia está dizendo assim, Jesus está falando assim: não tem mais que obedecer os mandamentos, porque em mim todos os mandamentos acabaram. Mostra, entra aí, pastores, teólogos, apóstolos, padre, entre vocês, mostra aí, porque se vocês provar para mim isso, eu paro de pregar como eu estou falando. E vou me desculpar com todos que já me ouviram. Passar um mês fazendo vídeo e dizendo: me perdoe porque eu falei errado, me perdoe porque eu estava errado. Mostra. Agora, se vocês não têm esse argumento bíblico, então se arrependa, seus fariseus falsos profetas, e para de iludir o povo, de enganar o povo, amantes de Jezabel, Acabes, para com isso. Caifás, Anás, Lívio, Herodes, Pilatos, é a posição de vocês hoje nas igrejas. Não tem saída. E o povo? Aquele mesmo que Pilato inflamou para dizer quem nós crucificamos, quem nós soltamos, ele crucifica Jesus, é o mesmo povo. É o mesmo espírito. O espírito de Jezabel que dominou sobre vocês. O que interessa é grana, né? Dinheiro. Pois se preparem, pastores. Todos vocês que dizem que os mandamentos acabaram, se preparem. Vocês irão migalhar um pão. Se vocês vão se arrepender a tempo. Um pedaço de pão. Porque o que vocês construíram ilicitamente, no que diz respeito à palavra de Deus,
não vai ficar sem cobrança. Castelos vão ser derrubados, templos derrubados, tudo vai ser passado para trás, antes de Cristo voltar. Tenha certeza. Eu não me engano quando Deus manda falar. Eu não me iludo com coisas nenhuma. Eu, nessa vida, tenho a minha própria vida só. E Deus me dá o pão de cada dia, todos os dias. Não tem mais outra coisa a que preservar senão a minha vida, a vida do Evangelho, a vida das pessoas na fé, no amor e na graça. Além disso, não tem mais nada. Portanto, sou livre em Cristo Jesus para pregar o Evangelho dele com verdade, como está escrito e como ele é. E isso aqui que estou falando, verdade está escrito, como ele está escrito, como ele é. Se ao contrário, prova. Entra aí no canal e prova. Você pastor, você missionário, você apóstolo, você que quiser, padre mesmo. Pode chegar, não, irmão, você está errado, porque aqui dentro da Bíblia diz assim. Mas não vem com a lei de alguém lá, que você pegou um livro de alguém, ou alguém falou isso, ou alguém falou aquilo, porque na língua tal diz assim, na língua tal diz assado. Estou preocupado com a Bíblia, estou preocupado com a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, traz e mostra. Assim, fica bom para todos nós, não? Amém, queridos? Vamos encerrar o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, pela sua palavra que é santa e que é poderosa. O Senhor disse para eu pregar. E o Senhor me avisou há muitos anos, quando estava lá naquela igreja que eles me rejeitaram como fizeram. Tu te lembra, Jesus? Assim o Senhor passou a me dizer: tu serás rejeitado para sempre. Mas não te preocupes. Eu estou contigo. Fale a minha palavra. Fale a minha palavra. Não faltará o teu pão. O Senhor me diz isso. E até hoje, nunca faltou para mim o pão de cada dia. Nunca. O Senhor tem me dado. Muito obrigado por tudo. Pela tua palavra, que é santa, que é viva e que é eficaz. Irei pregar sim, até o tempo que o Senhor me permitir e que o Senhor me mantenha com os meus olhos abertos. Eu pregarei, eu cumprirei a tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado e tem feito e que o Senhor vai fazer. Por essa joia maravilhosa que não tem preço, Senhor. Não tem valor calculado, que é a tua palavra. Essa pérola maravilhosa que é os teus mandamentos, Jesus. A tua lei, os teus mandamentos que não dá para avaliar, não há para medir valores. Tamanha é a grandeza, tamanha é a santidade, tamanha é a justiça que há nela. Os teus mandamentos e a tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo. Sempre que tu quiseres, estou aqui, à tua disposição. Me usa, Senhor. Eu não sou digno, não sou merecedor, mas eu sei que tu não busca alguém, tu não dá alguém a palavra por merecer. Porque se tu fosse dar a pregação da palavra por merecimento de alguém, de mais de 9 bilhões, de 7 bilhões que há na terra, talvez sobrasse um. Mas tu dá por causa da tua misericórdia, e eu estou aqui por causa da tua misericórdia. Obrigado, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, sara a nossa terra. Socorre, principalmente a juventude e as crianças, Pai. Socorre, ajuda. Tem misericórdia, Pai, dos velhos, dos necessitados, dos que estão enfermos, que dependem de medicamento, principalmente do governo, Pai. Quanta humilhação, Senhor. Socorre. Tem misericórdia, Pai, dos que estão desempregados. Tem misericórdia, Senhor, das autoridades. Tem misericórdia dos que estão nos presídios, dos que estão acamados no leito de dor, da medicina, dos médicos da nossa nação. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja. E dá-nos uma semana de paz e de alegria. É o que nós te pedimos, Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe e fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.